Bom dia a todos. Meu nome é Leonardo, eu sou geólogo, sou geometalurgista. É um prazer estar aqui com todos vocês. Gostaria de agradecer aí a revista, o corpo técnico, todo o pessoal que me deu o apoio. É o segundo ano consecutivo que eu estou aqui. É um prazer estar aqui apresentando para vocês mais um trabalho aí da empresa que eu estou representando, que é a CEMOC. O trabalho desse ano ele consiste num estudo geometalúrgico que a gente fez nos corpos de nelsonito da mina de fosfatos, e o objetivo principal foi aumentar aí a produção de nióbio. Queria abrir um parêntese para ressaltar que trabalho geometalúrgico é um trabalho que envolve várias pessoas. Então, esse trabalho consistiu em um grande grupo de pessoas, estão aí citados aí logo na capa da apresentação. A geometalurgia só funciona quando você tem um grupo de pessoas que se dedicam a um objetivo principal, que é chegar ao produto final através de reuniões, usando todas as expertises de cada setor para chegar ao objetivo final. Uma introduçãozinha sobre a empresa a qual eu estou representando. A CEMOC ela é uma empresa que surgiu em 2006. Ela está localizada na China, na cidade de Luoyang. É onde se localiza também a maior reserva global de molibdênio do mundo. A CEMOC Internacional ela é responsável por toda a parte de operação fora da China. A gente está localizado aí em Goiás. São duas empresas, uma focada na área de fosfatos e outra na área de nióbio. E eu vou começar a minha palestra com uma pergunta que a maioria das empresas e das pessoas ao qual eu já trabalhei fazem, e existem várias respostas para essa pergunta. O que é a geometalurgia? Se a gente olhar na literatura, a gente vê que existem várias denominações para o mesmo tema, geometalurgia. Mas que, na maioria dos autores aí citados, eles falam que, na verdade, a geometalurgia é uma associação entre a geologia, a mineração e a metalurgia, em resumo. Mas o que seria isso? Como eu falei no princípio, a geometalurgia ela é uma atividade multidisciplinar que precisa aí, necessariamente da participação de vários funcionários de várias equipes para poder desenvolver um trabalho bom e atingir e conseguir todas as informações necessárias para validar aquele bloco. É uma ferramenta, então, que ela faz o quê? A unificação, então, de dados geológicos, de dados tecnológicos, metalúrgicos, ambientais, para que você consiga pegar no modelo de bloco, cada bloquinho de lavra que você retirar, ele esteja carimbado o valor que aquele bloco representa, devido à união de toda essa bagagem de informações. Então, em resumo, a geometalurgia é a união... Leonardo, só aproxima um pouquinho mais do microfone. Tá? Claro. Então, a geometalurgia é a união entre as informações geológicas, da base da mina, a caracterização tecnológica, mineralogia aplicada, a parte de modelagem estimativa para quê? Para a gente conseguir valorar o bloco. Então, o valor que o bloco representa na lavra é o produto final que a geometalurgia tem que entregar. E o que são os nelsonitos, então, que é o foco do nosso trabalho, né? Às vezes, muitas pessoas nunca ouviram falar sobre esse tipo de rocha. Os nelsonitos, eles são rochas magmáticas, que são correlatas aí com os fluxos mantélicos carbonáticos, e ela é constituída principalmente por 3 minerais: magnetita, apatita e flogopita, nessa ordem. E qual que é a importância do nelsonito, principalmente para a região em que a gente trabalhou? Porque o nelsonito ele contém um minério, que é o pirocloro, que é o mineral portador do nióbio. Existem nelsonitos que têm o pirocloro e existem nelsonitos que não. E aí, dependendo da formação temporal desses nelsonitos, eles podem ter variações dessas constituições minerais, variações texturais e principalmente granulometria. Os nelsonitos são classificados dentro desse diagrama. Ó. A gente vê aí o diagrama do foscorito clássico e os nelsonitos estão localizados aí bem na base. Então, a essencial formação dele é magnetita e apatita, e um pouco aí de flogopita, que veio da alteração aí da olivina,
que é o mineral primário. Aí só uma imagem de uma rocha, né, de nelsonito aí do campo, mostrando aí essa interface entre esses 3 minerais principais. Devido a essa grande variabilidade, então, que a gente observou em campo e observa diariamente aí nos corpos de nelsonito, né, o comportamento do processo beneficiando esses tipos de material vai ser diferente. Então, por quê? Porque depende muito de como foi a mineralização desse nelsonito, de como que está interligado os minerais dentro da matriz dessa rocha, e de qual que é o grau de intemperismo ao qual essa rocha está presente. Por quê? Porque a alteração por oxidação, por ação intempérica, influencia demais em como que o mineral está agora na lamina. Se ele está alterado, se ele está preservado, isso aí influencia muito. Então, dessa forma, para a gente garantir mesmo a produção do metal, né, que a gente está buscando, a gente precisa caracterizar esses tipos de nelsonito. O trabalho ele foi motivado principalmente pelo fato de que a gente viu a possibilidade de reduzir as perdas de metal dentro da planta a partir de conhecimentos de geometalurgia. E a gente agregar valor ao concentrado de nióbio a partir do trabalho que era caracterizar e investigar como é que era o comportamento desse material. Então, a gente fez coleta de materiais na mina, que é a base de tudo, né? Você fazer uma geologia básica bem feita, uma amostragem e uma caracterização tecnológica do minério, de cada tipologia, mas isso não justifica, porque, às vezes, dentro da sua planta, você tem perdas de processo inerentes à etapa de beneficiamento que mascara, por exemplo, um comportamento de um minério que, lá na mina, quando você analisou, ele tinha um potencial bastante bom aí de recuperação. Então, para isso, além de testar os litotipos presentes na mina, né, que é a base do modelo geológico, a gente também investigou todas as saídas das usinas para ver aonde estavam tendo as principais perdas, que fazia com que aquele resultado esperado ele não refletisse 100% com o que a gente estava observando na planta industrial. Para isso, a gente contou com análise mineralógica, a gente contou com a parceria aí com a UFMG, onde a gente fez todas as análises de liberação mineral, associação mineral, obtenção de gráficos de gráfico químico, estimativa de granulometria do grão e associações. A gente fez também a parte de amostragem, a coleta, como eu falei, a gente coletou as amostras no campo, mas também coletou as amostras de processo, né, para poder investigar aí onde estavam as principais perdas, e realizou os ensaios em bancada para verificar aquilo que a gente estava observando. Aí é um fluxo que representa o processo de beneficiamento da empresa. A gente tem aí várias etapas da alimentação da empresa, passa por uma etapa de moagem, deslamagem. A gente tem as saídas marcadas em vermelho, que são as principais, onde a gente fez as coletas de amostra. Então, a gente tem a alimentação da planta, a saída da separação magnética, a gente coletou a amostra de concentrado de barita, que é um subproduto que a empresa produz. A gente coletou a alimentação da planta de nióbio, que é o rejeito da planta de fosfatos, que alimenta a planta de nióbio para produzir o metal. E a gente coletou aí também a amostra do produto final, que seria o concentrado de apatita. Como resultado das análises mineralógicas, a gente pôde ver, por exemplo, um exemplo aí de um mapa mineral, né, do que a gente obteve. Ele mostra para a gente que os minerais, em grande parte, estão bastante liberados. Em amarelo, para você ter ideia, a apatita, né, que é o mineral principal. Em cinza, o quartzo. E a gente viu que, como esses minerais estão bastante liberados, a possibilidade de recuperá-los é bastante alta. Então, a gente partiu para fazer as análises mineralógicas para confirmar isso aí. Os principais minerais portadores de nióbio que a gente identificou nas análises mineralógicas são esses 3. É o pirocloro, o bariopirocloro e um grupo de zirconolita/zirquelita. Desses 3 minerais, a gente analisou todas as etapas, né, que eu citei da planta de processo.
das 4 saídas principais das usinas, a gente viu aí que o bário pirocloro ele apresenta uma liberação maior do que os outros minerais. Então, a gente focou nesse bário pirocloro, até porque a participação dele na composição mineral dos minerais portadores de nióbio é bastante satisfatória em relação aos demais. Então, a gente pegou o bário pirocloro e fez uma análise de liberação mineral. E a gente pôde observar que 100% desse bário pirocloro ele estava liberado a uma malha de 212 micrômetros. E o tamanho da peneira que a gente estava utilizando na alimentação da planta de nióbio era de 149 micrômetros. Sendo assim, na curva de liberação da granulométrica do mineral, a gente viu que em 149 micrômetros, 60% desse bário pirocloro era perdido. Enquanto que, se a gente fizesse um ajuste de malha no corte pós-moagem da alimentação da planta de nióbio, a gente conseguiria aí recuperar 90% do bário pirocloro que estava sendo alimentado. Então, de cara, a gente já viu a possibilidade de aumentar a massa de mineral portador de nióbio logo na entrada da usina. Os ensaios de flotação em bancada, a gente fez primeiramente nos litotipos de mina, que são classificados de acordo com o perfil intempérico. São três níveis, né, de intemperismo básico. A gente tem a rocha fresca, né, lógico, na base. Logo após a rocha fresca, a gente tem o que a gente chama de micaço de base, que é um material que ainda tem bastante flogopita ainda. Depois, o micaço de topa, onde a flogopita já virou vermiculita. E a gente tem o oxidado, que é aquela parte onde você não tem mais micas e você tem a maior concentração de apatita. A gente caracterizou, então, em bancada esses 3 tipos e observou claramente que o tipo micaço de base ele nos mostrou uma recuperação global bem mais elevada, além do teor de nióbio presente neste material ser bem mais alto, em relação aos demais. E, quando a gente foi fazendo os ensaios, a gente percebeu que, na bancada, a dificuldade para poder flotar os outros 2 tipos, oxidado e micaço de topo, foi muito grande. As perdas eram muito altas. A separação magnética, a perda era alta, a deslamagem era alta, porque tinha muito argilo mineral. E no micaço de base, não. Já foi um material que passou mais tranquilo assim, no teste que a gente fez em bancada, até porque os minerais estão bastante preservados, né? Então, a gente colocou aqui como um resumo do nosso ensaio de flotação em bancada, né? A tabela mostra claramente aí a gente mudando a malha da peneira de que corta o material que sai da moagem da planta de nióbio. A gente conseguiu, em bancada, aumentar aí a produção em torno de 0,46 toneladas por dia. Em termos de concentrado mineral de barita, que foi a outra amostra que a gente analisou, a gente pôde observar que o material que estava sendo enviado ao concentrado de barita, o material portador de nióbio, ele era muito fino. Então, ele estava indo por arraste. Ele não deveria ir para lá, mas ele estava indo por arraste. Se a gente pegasse esse fluxo que estava produzindo barita e voltasse todo ele para dentro da planta de nióbio, como se fosse um acréscimo ao rejeito, a gente viu que, fazendo isso, a gente conseguia aumentar a alimentação da planta do nióbio e também aumentar a produção aí em 0,58 toneladas. Então, a gente conseguia recuperar esse pirocloro que estava sendo perdido aí no concentrado de barita. Isso porque a gente viu que os minerais que estavam sendo perdidos eram limpos, né, estavam liberados, mas estavam sendo arrastados por serem finos. Então, como conclusão, o que a gente vê? Que a gente testou os materiais, né, os níveis intempéricos, e viu que o micaço de base é, sim, um material com bastante potencial, porém, devido às perdas inerentes ao processo de beneficiamento, o resultado dele é bastante mascarado, né? E somente com as análises mineralógicas que a gente fez, a gente conseguiu identificar aí 2 pontos principais em que a gente conseguia recuperar esse metal perdido, uma vez que ele é liberado, porém, ele estava sendo perdido aí no processo devido àquilo que a gente comentou, um por análise granulométrica e o outro, principalmente, por questão de arraste, por ser um minério fino. Então, como resultado final, o que a gente obteve? 0,46 toneladas a mais
devido ao ajuste de granulométrico, né, da peneira de corte, e 0,58 toneladas a mais, devido a migrar o material que era produzido do concentrado de barita para compor a alimentação da planta. Só para ter uma ideia em termos de ganho, uma tonelada de nióbio é em torno de 40 mil a 50 mil dólares. Então, a gente está falando um aumento aí de praticamente 50 mil dólares por dia. O programa de geometalurgia ele foi fundamental nessa etapa. É o que eu frisei muito bem no início da palestra. Toda empresa tem que ter um programa de geometalurgia bacana, porque ele vai conseguir mostrar para a empresa qual que é o valor que o bloco vai ter e quais são as melhores formas e estratégias de lidar com aquele tipo de material e enxergar na planta o comportamento daquele minério, que lá na mina nós, geólogos, sabemos muito bem qual que é o comportamento dele, mas identificando as perdas e as melhorias, a gente consegue, sim, ter vários ganhos com isso aí. E aí, como sugestão, né, para próximos trabalhos, a gente identificou aí também a perda de nióbio na etapa de separação magnética, e é um trabalho que está em andamento no momento. Gostaria de agradecer a presença de todos, a atenção de todos aí para a palestra, e fica aqui o meu muito obrigado.